hoje aqui com a presença ilustre do canal Zangão Esportivo. Eu sou Gilmar Rodrigues, você pode se inscrever no canal, no YouTube. E hoje estamos aqui para contar a história de Pantico, da cidade de Oeiras, jogador que marcou história tanto no futebol nordestino como também no futebol brasileiro e jogou até fora do país. Pantico que começou tudo lá na cidade de Oeiras, né, Pantico? Tudo na cidade de Oeiras, graças a Deus. Tive um início de carreira muito difícil, como todos. Fui galgando pouco a pouco, futebol amador. Até ter uma oportunidade no Carcará, um time profissional, onde tudo na minha vida aconteceu. Vocês foram vice-campeão piauiense numa decisão contra o River lá em Teresina. Fomos campeão de um turno, né? E tivemos a oportunidade de disputar o título com o River. Hora outra, o time do River é um time muito bom, time de grandes peças, mas para a gente foi um feito muito importante. E dali nasceu grandes jogadores da cidade, inclusive eu tive a oportunidade de sair e andar fazer esse percurso que eu fiz no futebol brasileiro. E ali foi o primeiro passo, né? Foi o primeiro passo, foi o Carcará me abriu as portas e graças a Deus eu agarrei a oportunidade que tive e sou um cara realizado. Tem que ter dedicação para seguir hoje carreira de jogador profissional? Muita dedicação. Na nossa época era muito esforço, né? As oportunidades eram muito difíceis. Hoje o futebol está mais dinâmico, mais difícil. Os empresários estão exigindo muita coisa de muitos jogadores e estamos ficando escassos. Oeiras Atlético Clube. Aí qual foi a sua trajetória seguinte? Depois eu conheci um treinador chamado Neco, que fizemos uma belíssima campanha no Piauiense, e ele me levou para o Sport de Recife, onde a gente veio disputar o estadual, fomos campeão, disputamos o brasileiro, que é a época de Leão, fizemos aquele grande feito, grande campanha. Depois, aí eu fui embora para Portugal, tive a oportunidade de jogar no Belenense, e depois eu voltei para o Brasil, e dei continuidade à carreira. Você teve passagem por grandes clubes aqui do nosso futebol, principalmente do Nordeste, como a equipe do Bahia, Pantico? Tive, graças a Deus. Primeiro, em 2006, eu tive no River, fui vendido por Vitória, onde eu fui campeão baiano, fomos campeão brasileiro da série C para a Série B. Depois saí, por contrato não tinha sido feito o contrato como devia. Tive que sair, retornei para o Barra do Piauí e ano seguinte, 2008, fui para o Bahia, onde eu tive 3 anos, né? Fiquei 3 anos no Bahia, 3 anos vitoriosos, Série A, Série B e estaduais. E depois eu saí do Bahia e segui minha vida no Craque de Catalão, depois Bragantino, dei uma rodada aí no Brasil. Pois aí o Barras, naquela época, que foi uma da sensação da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi. A gente estava desacreditado, até porque era um time lá na ponta lá do Piauí, com o Flávio Araújo. O Flávio Araújo ajeitou o time. O Flávio Araújo sempre leva os jogadores confiança dele. Fizemos grande feito, ficamos em 5º colocado na época. Saímos aqui no jogo no Abertão pro Atlético Goianiense, que era com a Anaílson, aquela turma toda. Ficamos em 5º colocado, mas foi um grande feito. Era um time que não tinha muitas condições financeiras, muito sofrimento para a viagem, né? Mas diante dos times piauienses foi um dos times, né? Uma das campanhas melhores do futebol piauiense. Como é que é jogar no River, que é considerado o maior do estado? É gratificante. Eu ficar se passando dentro do River, né? Tive 3 passagens pelo River, né? A minha última foi em 2013. Fui artilheiro do Brasil, artilheiro da série C e briguei pela Copa do Brasil, né? Que foi a época que a gente jogou contra o Santos. Fiquei muito triste, desde de 2013 o River vem numa decadência, briga política, por motivos de vaidades. Acaba que hoje nós temos um grande time, um time que era um celeiro para você disputar para outras competições. Como é que é jogar no Bahia e ser aclamado pela Bamu? Cara, foi o auge da minha carreira, né? Eu lembro quando foi a final de 2007, a gente pegou a Vitória da Conquista, foi onde eu fiz 3 gols, ganhamos de 5. E a Bamu gritando meu nome, fez um hino, né? Tem um hino até hoje. Sempre que eu vou a Salvador, eu tô
em contato com a torcida, estou lá no shopping, estou no Barradão, eu tenho essa afinidade com as duas equipes, as duas torcidas. Mas para mim foi muito gratificante. Hoje, sempre eu estou em contato com todas as pessoas da minha época, Simval Vieira, Dodô, Bobô, uma porrada de gente que ainda faz parte do futebol, que diz assim, hoje, o futebol hoje, se é você no futebol hoje, nós tínhamos um Pelé novamente. Eu fico feliz por isso. Futebol baiano é uma porta que abre para você poder ir para o mundo. Para o mundo. Eu tive o Corinthians ou Palmeiras na época, né? Mas Renato Gaúcho chegou logo em seguida, que ajeitou o Bahia todo. Eu decidi ficar. Subimos para disputar uma Série A e Renato Gaúcho teve que sair. Na saída de Renato Gaúcho foi embora foi embora Didi, foi embora uma porrada de jogadores que era muito importante dentro do Bahia. Meu contrato com o Bahia era de 3 anos, eu cumpri. Para renovação, a diretoria não valorizou todos os atletas como tinha sido, eu tive que sair. Aí eu fiquei naquela expectativa, o Palmeiras, o Corinthians, fui parar no Bragantino. Aí para mim também foi gratificante, porque foi uma passagem com o saudoso Marcelo Veiga, na época, treinador. Como é que foi a experiência jogar no futebol paulista? Bom demais, é uma competição que inspira, né? Você está sendo visto não só pela população paulista, mas por um todo, né? Hoje a gente acompanha o Paulista porque é referência, né? Mas é muito bom, são equipes na época do estadual, eles se padronizam, fica todos iguais, tanto a gente vê a qualidade dos times hoje. Mas é muito gratificante disputar um paulista. Os times do interior paulista são sempre fortes e dão trabalho aos grandes da capital. Dão trabalho, eu acompanho, como a gente vive no meio do futebol ainda, né? A gente acompanha, eu fico acompanhando, vejo os resultados no último Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Os times grandes estão passando aperreio com esses times dos interiores. Foi uma trajetória de quantos anos dentro do futebol profissional? Eu joguei 22 anos. Eu comecei, meu primeiro contrato foi com 15 anos, sempre profissional, e parei com 37. 22 anos fechado, joguei em 32 clubes. O Criciúma foi uma marca na sua carreira? Também. Foi um clube que me acolheu. Eu tinha uma afinidade tão grande com o Criciúma, como eu tive também no Avaí, que são clubes do Sul que eles abraçam o atleta, né? Por ser piauiense, por toda a dificuldade, os caras me deram um apoio muito grande. O campeonato catarinense é forte, né, Matias? Forte, eu disputei o catarinense por 6 temporadas, campeão 2 vezes, fui vice-campeão 1 vez e cheguei bem nas outras competições. Brusque, Metropolitano, joguei com Léo Moura, Brusque joguei com Viola, e assim a gente foi fazendo uma história. Essa amizade sua com o Washington Coração Valente, como é que foi? Foi muito importante na minha época, porque eu conheci primeiro o Agel Fonte, treinador. Eu no Joinville, o Agel Fonte era treinador chapecoense, vamos fazer um jogo na Ilha Condá, Arena Condá, e a gente pegou e fez um grande jogo. E aí quando terminou o jogo, ele estava indo para o Caxias, ele pegou meu número e falou assim, vou mandar o presidente te ligar, mas eu achei que era o presidente normal. No outro dia eu estou em casa, quem me liga, o Washington Coração Valente. O Washington Coração Valente, Fluminense, eu falei, eu sou o presidente do Caxias. Não, já está fechado, presidente do Caxias. Fechei uma parceria, viajei no dia seguinte para Caxias, fiz exame, assinei contrato, retornei para Santa Catarina, que estava na época do Joinville, tive uma conversa com a diretoria, me liberou, disputei a Série C. E terminou a Série C, eu já tinha uma pré-conversa com o Givanildo Oliveira, que estava no Paysandu. Aí eu saí do Caxias e fui para o Paysandu. Como é que é o futebol paraense, que é muito divulgado e a gente vê assim o fanatismo do torcedor? Todos os jogos do campeonato paraense, eles muito público, assim, tirando Paysandu, Remo e o Tanalusa, né, que é os times grandes. A gente conta uns times medianos, mas dentro das qualidades deles, né? Mas é um campeonato muito bem divulgado, um campeonato muito bem visto, né? Eles adoram muito o Robigol, Giovani jogou no Barcelona, então eles estão sempre no estádio, são sempre... Acho que um jogo teve Remo e Paysandu, nós botamos 64 mil torcedores no Mangueirão. Então, assim... O estado do Mangueirão é um estádio adequado para esses grandes jogos? Tiveram uma reforma, tá belíssimo. Eu tive em Paysandu recebendo um título há 45 dias. Fui receber uma homenagem, né, e tive a oportunidade de assistir um jogo entre Guarani de Sobral e Remo, lá no Mangueirão. Então, assim,
Eles fizeram uma reforma belíssima, o estádio tá primeira. Tivemos agora a Supercopa lá, né? Supercopa. Teve a Supercopa, Botafogo e Flamengo. Isso. Como é que foi sair aqui do Brasil e chegar a Portugal para jogar no Belenenses? Foi uma experiência única, que eu queria que todos os jogadores tivessem aquela sensação que eu tive, né? Conheci um grande amigo que era Sandro, que jogou no Botafogo no Santos, né? Que batia falta forte. Jogamos junto no Vitória e o cara ligou para ele, queria ele já parando a carreira e pediu um atacante. Falou, pai, eu tenho um neguinho aqui que é uma correria da porra. Até eu vou te mandar um vídeo que ele fala assim que ele disse que marcou o Romário. Ele só, eu marquei pra antiga, eu não marco o Romário, né? Então assim, aí ele me indicou, aí o rapaz, não, conversa com ele, a gente conversou, era um contrato de 1 ano e 8 meses, o time tinha um problema que ele disputa ponto o campeonato todo, né? Aí os 4 últimos caem. O time tava numa situação, mas graças a Deus a gente foi, eu com o Sandro, fez uma bela campanha, o time não caiu na época, o Belenenses. Depois disputam um Intercopa que eles têm lá. E quando foi no ano seguinte, a gente retornou pro Brasil e voltamos de novo. E quando eu retornei, eu fui pro Anápolis. O futebol português, o torcedor é fanático, assim como no Brasil? Não é calente assim como nós. Eles são mais frios, né? Tem aquela paixão deles, da forma deles, mas não é aquele campeonato que leva público, não é aquele campeonato que as empresas investem em marketing, essas coisas, não, né? Tinha pouca gente sempre no CT, tinha uma torcida organizada que sempre estava nos jogos, mas não é que nem a gente hoje vê um amor daquele no estádio que sacou, que derruba aqui bancada, não tem essa paixão. Futebol goiano, você que tem uma boa passagem, principalmente pelo craque, lá de Catalão, como é que foi essa chegada e essa participação? O meu aproveitamento, minha participação no Campeonato Goiano, eu contribuí muito. O craque de Catalão, quando eu cheguei, tinha sido campeão lá na década não sei quanto. Eu cheguei lá e levei um grande amigo meu, que era Alex Dias, estava um tempo parado. E a gente, em 2009, fez uma campanha, fomos perdendo pro Goiás dentro do Serra Dourada de 1-0, empatamos em casa. E a segunda partida foi Serra Dourada, na época do Walter, né? Batendo forte o gordinho. E aí o presidente era o Turco, a Dibre. Aí eu rodei, aí quando foi em 2013 eu tava no River, e ele entrou em contato comigo, ó, eu ganhei vaga na Copa do Brasil, eu quero você aqui. Que foi o ano que eu fui campeão, fui artilheiro do ano, com 32 gols, e perdi para Hernandes, o artilheiro do ano do Brasil. E fizemos uma beleza campanha, passamos 4 fases, inclusive foi um empate nosso que perdemos em casa de 2-0. Então assim, o craque Catalão me abraçou tanto. No ano seguinte, quando eu retornei de fora do Brasil, eu fui para Anápolis de novo. Aí disputei o campeonato no Anápolis, depois me tirei do cenário do Goiano. Mas um estado muito bom também para jogar. O jogador de futebol, ele tem que ser focado por onde você passa e deixar a sua marca, a sua história. Na verdade, eu acredito muito que as pessoas muito eles têm aquelas visão de que o futebol é uma pessoa rica e tal. Mas se você notar, muitos dos nossos jogadores pararam com muito dinheiro e hoje estão sofrendo situações, porque nós colocamos muito a parte financeira. E, na verdade, a dedicação, né, de você montar um legado, deixar um legado. Como eu falo hoje, eu sempre converso com minha mulher, vida, tu tem assim, vontade de participar novamente do futebol profissional de alguma forma, diretor e tal? Eu falei, não, sou um cara realizado no profissional e estou satisfeito na área que eu trabalho hoje. Pois é, aí você teve uma passagem, a última passagem aí pelo Altos também, fizeram uma grande campanha, e o Altos hoje é a sensação do futebol piauiense, né, Patife? Pois é, quando o Arthur Lacerda, que é o presidente, entrou em contato comigo, eu já querendo parar, e ele falou, vem fazer um contato comigo 2 anos, me ofereceu um dinheiro bom, me deu um dinheiro bom na mão. Eu falei, perto de casa, conversei com minha esposa, ela disse, não vou não. Vou ficar em casa, na Bahia. Eu falei, tá bom, eu mando o dinheiro. Beleza. Aí ela aceitou. Aí eu falei, Bartol, faz 2 anos, nós engavetamos 1 ano. Tô sem meio assim devagar e tal. Beleza, aí começamos o projeto, começou a dar certo. A gente treinava no estádio, mas mandava jogos fora. O campo lá não estava adequado. Mas os resultados foram chegando, a gente fez um time caseiro, um time muito bom, começou a andar, né? E aí o Altos começou a aparecer no cenário, o homem já cresceu, o homem para político, já deu certo também para ele. Aí nós fomos campeão piauiense. Pegamos do River 3-1 em casa. A Tícia era o treinador do Flamengo. Aí o ano seguinte, ele, vamos jogar, tal. Aí eu, campeão de novo piauiense, aí vamos para a Série D. Aí eu falei para ele, contrata um outro jogador
de nome e vamos revezando, que a carga tá pesada. E contratou Carlinhos Bala, foi o nosso erro. Carlinhos Bala, final de carreira, chegou lá. Eu decidi sair. Ele, não, vamos renovar por mais um ano, eu quero parar. Estou distante da minha família há 2 anos, já estava com esse projeto de parar e tal. Aceitou. Mas faz parte da diretoria aqui comigo, me ajudando. Quando eu larguei o contrato, eu peguei meu carro e fui para casa. Passei 4 meses, isento de tudo, em Salvador, e falei para minha mulher, quero morar perto da minha mãe. Ela aceitou e hoje a gente mora em Oeiras, já há 4 anos que eu voltei e moro na cidade de Oeiras. Como foi a adaptação da sua esposa baiana, que eu conheço a Bahia muito bem, morei 10 anos, para vir para o Piauí, para a cidade de Oeiras? Foi tranquila? No início não, porque existe aquela cultura, né? Você mesmo sabe, a cultura do baiano, né? Mas eu acho que pelo casamento, pela duração do nosso casamento, nossas 2 filhas, ela foi entendendo que a mulher tem que se abdicar de muita coisa, como tudo na vida a gente se abdica, para viver uma vida mais confortável, né? E graças a Deus hoje a gente tem uma vida, aos poucos eu fui colocando na cabeça dela que a minha cidade, ela é uma cidade de ouro, né? Uma cidade religiosa. Minha mulher é muito tranquila, tanto que deu para você notar, eu sempre trouxe ela hoje, mas sempre ela tá muito em casa com as filhas, né? E ela é muito caseira, e eu mais servindo as minhas ideias, né? Porque às vezes as pessoas, foi jogar lá em Pix, não. Além de jogar, eu estou reencontrando meus grandes amigos, né? E ela aceita essa situação, mas para ela no começo foi ruim, mas hoje ela se adaptou, ela tem seu próprio negócio e me ajuda também a tocar meu projeto. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente está realizado. Como é que é o projeto que você tem na cidade de Oeiras para incentivar a base? Eu tenho um projeto que foi uma idealização de mim, um grande amigo meu, que é Nereu Martinelli, do Joinville. Ele sempre dizia, neguinho, monta um projeto, cara, a gente vai te ajudar. E aí eu resolvi montar assim que parei. Aí chegou a pandemia, eu dei uma segurada. E agora eu voltei forte. Há 9 meses eu voltei forte. Parceria minha com Bahia, sempre. Nós estamos aí galgando aos poucos. Graças a Deus, já tenho alguns sementes minhas que estão brotando. Já estou servindo Floresta, estou servindo Bahia, já mandei alguns jogadores para alguns outros clubes que a gente tem esse contato. E eu espero que peço agradecimento a todo mundo que mexe com o projeto, vamos poder apresentar o que nós temos de melhor, que nós estamos com uma safra muito pouca no Brasil de atletas de qualidade. Então, você que trabalha com a base hoje, é importante a sua história e você se serve como referência para essa juventude? Sim, porque eu vim de uma família muito pobre, não passei fome, mas passei muita necessidade para chegar onde eu cheguei. E é por isso que hoje eu cuido muito dos meus pais, né? Cuido muito da minha raiz, da minha história, porque é tudo isso que eu passo para os meus alunos, que eu passo para as pessoas que seguem meu projeto, né? Eu não tenho uma história belíssima, né? Como Kaká, como outros que já era de berço. Eu tive que galgar, e para mim tudo aquilo ali serviu de incentivo para o que eu construí no final da minha carreira, para o meu legado. Foi aquilo tudo que eu vi na necessidade e que eu fui colocando dentro de campo. Eu preciso melhorar nisso, porque se eu não melhorar nisso eu vou ser um jogador comum, eu tinha que ter algum diferencial. E graças a Deus essa minha dificuldade no início contou para isso, e eu quero que meus alunos me sirvam de exemplo por essas histórias. Cidade de Oeiras abraça esse teu projeto, Patrícia? Abraça, graças a Deus. Eu não sou um cara de pedir nada a ninguém. Se você for olhar, meu projeto tem 2 parceiros, né, da cidade, que são parceiros que teve comigo desde quando eu jogava bola, estava me seguindo, que é o Mercadinho Marli e o Silvio Despachante, são 2 pessoas que estavam comigo desde quando eu jogava bola. Então, quando eu parei, foi 2 pessoas que abraçaram meu projeto e eu tenho eles já esse tempo todo, né? As pessoas admiram, assistem os treinamentos, gostam do trabalho. Eu comecei com 20 alunos, hoje eu tenho 84 alunos, né? São alunos meus assíduos e eu sou muito feliz nisso aí. Tudo que você construiu e que tem, graças a Deus ao futebol? Graças a Deus ao futebol, principalmente o respeito, o legado, né? Hoje eu fico muito feliz de chegar num campo desse e ouvir palavras que eu ouvi da imprensa, né? Respeitosos, admiradores, nota que seguiu e que eu sempre sirvo de exemplo para
uma série de pessoas. E então, quando eu chego num lugar desse aqui, eu vi a história bonita que eu fiz no futebol. O torcedor, ele sempre tem aquele carinho especial com você, né, Pacheco? Muito, e principalmente... É o que recompensa. É o que recompensa. Né? Como eu disse para você, hoje eu tô com 45 anos e eu chego hoje num lugar desse aqui, eu tenho um respeito em todo. Do adversário, do admirador, dos meus companheiros, da pessoa que foi a primeira vez assistir um jogo, faz questão de pegar na mão, de dizer parabéns. Então, assim, isso é que é gratificante. Não é nem, mas você vai por a parte financeira? Não é nem por isso, mas sim pela essa questão disso aqui. Saber que você foi um admirador do meu trabalho, tanto que estou aqui sentado com você. Então, isso para mim é o que vale. Pacheco, quero te agradecer aqui esse bate-bola, contando a sua história, essa história que serve de exemplo para a nossa juventude. Muitos que não sabiam a sua história, que vai ter a oportunidade de acompanhar através do canal. Viu? Eu que agradeço. Eu acredito que esses bate-papos eles são muito interessantes, né? Porque, como você me disse, muitos que não acompanhavam, que vão passar a acompanhar, vai saber que sempre aqui vai ter uma pessoa contando uma história que venceu, uma história de valores, né? Então, eu espero que todas as pessoas que assistam, que sigam o programa, passe a ser um seguidor assíduo, porque vai ter sempre uma pessoa aqui, como eu estou dizendo, uma pessoa que tem uma história para contar, uma pessoa que fez um legado, e isso é bonito. Eu parabenizo você, eu parabenizo o seu programa, e desejo que muita sorte, que outras pessoas que viessem daqui, que contem sua história, que tenha esse bate-papo legal, e que ajude alguém do outro lado a ter um ponto de referência, um ponto de partida. Pois é, estamos aqui chegando ao final dessa gravação. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal Zangão Esportivo no YouTube, aperte o sininho, deixe o seu like. E hoje nós aqui contamos a história de mais uma estrela, mais uma referência do futebol piauiense, que fez história pelo futebol nacional, jogou fora, jogou na Europa, e nós só temos que agradecer. Viu, eu que agradeço. Deus abençoe você por não dar essa oportunidade de contar a sua história. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, que Deus abençoe todos.